Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos mais uma manhã nos alimentando da palavra de Deus que cura, sara e liberta na Lexio Divina, leitura orante da Bíblia. Hoje, segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, a igreja está celebrando a 12ª semana do tempo comum e também as beatas irmãs Teresa, Mafalda e Sanchas. Elas que eram portuguesas, nasceram ali no finalzinho da Idade Média e, como de costume naquela época, principalmente em famílias nobres, elas já haviam sido prometidas em casamento ainda crianças. Teresa se casa então com um nobre e depois de muitos problemas no casamento tem o seu casamento anulado e depois da anulação do casamento vai para o convento dedicar a sua vida para Deus. Mafalda também casa-se, mas o seu casamento não é consumado e seu marido morre antes da consumação do matrimônio. E ela também vai para o convento e passa o resto da vida dedicando-se à oração, à clausura e à obra do Senhor. A sua irmã mais nova, Sancha, vai direto para o convento sem se casar. E ela funda a ordem cisterciense, onde as três irmãs passam sua vida dedicando-se ao Evangelho. Peçamos às beatas irmãs Teresa, Mafalda e Sancha que nos dê a graça também de dedicar a nossa vida ao Evangelho, nos abdicando daquilo que é excesso, daquilo que das riquezas do mundo, para dedicar a nossa vida plenamente ao Evangelho. Que as irmãs beatas Teresa, Mafalda e Sancha rogue por nós. Convido você aí a abrir o Evangelho, Mateus 7, de 1 a 5. Enquanto você abre o Evangelho, também te convido a apertar aí o sininho de notificação, deixar o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Já é inscrito? Bacana, que legal! Divulgue para as pessoas do seu grupo de oração, em suas redes sociais, a sua comunidade, para que mais pessoas conheçam o canal da Renovação Carismática Católica, que traz a cada dia um alimento sólido para o nosso crescimento espiritual. Vamos ler a palavra de Deus? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julgueis para não serdes julgados. Não julguei e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados. E com a mesma medida que tiverdes medido, também vós sereis medido. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Como ousa dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que coisa profunda este evangelho de hoje. Vamos mergulhar na palavra de Deus para entendermos o que essa palavra quer dizer a cada um de nós. Se nós pegarmos aqui no evangelho e voltarmos um pouquinho, nós vamos perceber que esta passagem faz parte do Sermão da Montanha. Quando Jesus se retira com seus discípulos para evangelizar, e ele vendo então a multidão que o seguia, ele senta na barca e começa a ensinar aos seus discípulos. Ele senta na montanha e começa a ensinar aos seus discípulos. E aí ele começa a falar de várias coisas no Sermão da Montanha, entre elas a bem-aventurança, sobre a lei de Jesus, sobre ser sal da terra e luz do mundo, fazer as boas obras em segredos. É no Sermão da Montanha que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, a confiança em Deus, a força da oração e por aí vai.
Mas nessa passagem, no capítulo 7, versículos de 1 a 5, Jesus, dentro do Sermão da Montanha, começa a ensinar algo importante sobre não julgar para não sermos julgados. Ora, Jesus está ensinando aquelas pessoas que ninguém tem o direito de ser juiz sobre a vida de ninguém. Que ninguém pode julgar o outro porque todos nós somos falhos, somos pecadores. E Jesus ensinava, então, no contexto do Sermão da Montanha, a importância de não julgar o outro. Por quê? Porque somente Deus pode julgar. Somente Deus pode ser o juiz. Até porque o próprio Cristo fala que no final dos tempos ele virá separar os justos dos injustos, os bons dos maus. Até lá, nós precisamos juntos crescer como filho de Deus, como família de Deus. Então, a palavra está falando sobre essa característica que muitas vezes nós assumimos, nós utilizamos no nosso dia a dia. Quantas vezes nós olhamos para o outro apontando o dedo? Quantas vezes os discípulos talvez estavam acostumados com essa situação de condenamento, de julgamento? Até porque nós sabemos dos escribas, dos fariseus, que eram pessoas que conheciam a lei, que seguiam a lei e que julgavam aqueles que não o faziam. Então Jesus vem ensinar: não julgueis para não serdes julgados. Antes de tirar o cisco do olho do irmão, tira primeiro a trave do seu olho. Ou seja, todos somos falhos pecadores, era a mensagem do Cristo. Como que uma pessoa falha e pecadora vai julgar a outra? Meditando nessa palavra e trazendo para a nossa vida atual, trazendo para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, quantas vezes nós apontamos o dedo para o nosso irmão? Quantas vezes nós julgamos, nós repudiamos, nós condenamos as atitudes do nosso irmão? E nós então ouvimos Jesus falando: não julgueis para não serdes julgados. Ora, hoje nós estamos na era da informação, da internet, das redes sociais. E como é fácil julgar e condenar o outro nas redes sociais. A pessoa posta alguma coisa ali, de repente vem uma tira de comentários infinitos criticando a postagem, a colocação do outro. Nós temos hoje especialistas na crítica, no julgamento e na condenação. E quantas vezes, por causa das críticas, das condenações, do julgamento, nós destruímos a vida das pessoas. Quantas pessoas tiveram a vida destruídas por causa da internet? No tempo do cancelamento, né? Não concordamos com a atitude do outro, nós vamos lá e cancelamos o outro. Recentemente nós vimos alguns fatos ocorrendo aí de pessoas que foram canceladas, foram julgadas por causa de postagens em rede social. Pessoas que perderam o emprego. Pessoas que perderam a função, pessoas que foram condenadas por causa do julgamento e do comentário alheio. E aí nós percebemos na internet muitas vezes um tribunal popular, onde as pessoas são julgadas sem o direito de se defender. Isso na internet e na nossa vida pessoal. Quantas vezes nós apontamos o dedo para o outro, quantas vezes nós criticamos o outro, quantas vezes nós defamamos o outro. E aí Jesus vem nos ensinar: não julgueis para não serdes julgados. Por quê? Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros. E quando nós julgamos, quando nós condenamos, muitas vezes nós estamos condenando no outro a falha nossa. Eu não sou psicólogo, mas eu já vi muito falar na psicologia de que muitas vezes nós refletimos no outro a nossa vida. É como um espelho. Aquilo que eu gostaria de ter ou aquilo que eu gostaria de não ter e vejo no outro é o que eu condeno no outro. Ou seja, eu condeno no outro aquilo que eu não gosto em mim. Então, muitas vezes, quando eu aponto o dedo para o outro, na realidade eu estou apontando o dedo para minhas próprias falhas, para os meus próprios defeitos,
para as minhas próprias dificuldades, para as minhas próprias limitações. Como a palavra diz, né? Não julgueis para não ser julgados. O julgamento é muito complicado, porque muitas vezes nós destruímos a vida do outro a partir do julgamento. Jesus vem ensinar outras normas, outras leis importantíssimas, até que se assemelham à questão de não julgar, como a questão do perdão. Quando eu consigo olhar para o outro e ter empatia, perdoar por causa das falhas, dos defeitos, das atitudes, eu tenho uma vida mais serena, uma vida mais calma. Não julgar é se colocar no lugar do outro, é ter empatia. Muitas vezes falta em nós a empatia. Falta em nós nos colocar no lugar do outro e tentar perceber o porquê daquela atitude. Nós não sabemos o que a pessoa está vivendo, quais são as dificuldades dela, como ela está passando, quais são as lutas do dia a dia, e muitas vezes nós apontamos o dedo. Mas já viu aquele ditado? Quando eu aponto um dedo para o irmão, tem mais 3 voltados para mim. Olha para você ver, um dedo apontado para o irmão, 3 apontados para mim. E o pior de tudo, ainda aponta um dedo para Deus. Olha só, estou julgando, eu estou apontando um dedo para o irmão, 3 para mim e 1 para Deus. Querendo dizer o seguinte, nós não temos o direito de condenar as pessoas. Só Deus pode. Só Deus pode julgar. Só Deus pode falar se tal atitude é certa, se é errada. E muitas vezes nós queremos ser juízes. Eu já vi pessoas até excomungando outras pessoas, como se fossem direito delas excomungar. Eu já vi pessoas até condenando ao inferno. Fulano de tal vai pro inferno por causa disso. Fulano de tal vai pro inferno por causa daquilo. Quem somos nós para dizer quem vai pro céu e quem vai pro inferno? Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso viver o evangelho plenamente. Eu preciso seguir os passos de Jesus, os caminhos de Jesus. Eu preciso viver como o Padre Zezinho nos ensina naquela bela canção. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Eu preciso amar como Jesus, eu preciso sonhar como Jesus, eu preciso viver como Jesus, eu preciso fazer de tudo para que a minha vida seja um evangelho vivo, encarnado nas minhas atitudes. Mas eu não posso condenar o outro, sabe por quê? Porque por mais que eu busque a perfeição, eu estou limitado à fraqueza da carne. Por mais que eu busque a santidade, eu estou limitado à fraqueza humana. E santo de fato, somente quando estivermos na glória do céu. Ninguém é santo ainda em vida. A gente está em processo de conversão, no caminho da santidade. Mas a santidade verdadeira, nós a alcançamos quando chegamos lá, no céu, do lado do Papai do céu. Ora, meu irmão, minha irmã, por isso que Jesus nos ensina a não julgar para não sermos julgados. Porque todos nós temos falhas, todos nós cometemos erros. E se nós jogarmos pedra no telhado do outro, nós vamos contra aquele ditado, né? A gente não pode jogar pedra no telhado do outro enquanto o nosso teto é de vidro. E é de vidro, de fato. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós queremos o céu, nós estamos em busca do céu, nós caminhamos para a santidade, mas nós cometemos deslizes, nós cometemos falhas, e muitas vezes, como diz a canção, nós tropeçamos aqui, caímos acolá, mas levantamos e continuamos a nossa caminhada. Por isso, Jesus nos ensina hoje, não julgueis para não serdes julgados. Não aponta o dedo. Tira primeiro a trave do seu olho. Muda de vida. Busca a santidade. E olha, a atitude nossa, o exemplo, o testemunho do evangelho que nós precisamos ser, muitas vezes é o suficiente para converter o irmão que muitas vezes está no mau caminho. Quantas vezes eu aponto o dedo, mas não estendo a mão? Uma outra reflexão que eu preciso fazer. Warley, quantas vezes você aponta o dedo, mas não estende a mão? Quem sabe a pessoa precisa de um apoio, de um auxílio. Quantas vezes eu aponto o dedo, mas eu não anuncio Jesus, eu não proclamo o evangelho? Quantas vezes eu causo divisão, mas não trago a pessoa para a vida nova em Cristo? Tá percebendo? Warley, você percebe que muito mais do que julgar e condenar, nós somos aqui para poder ser
exemplo, testemunho de vida. E Jesus, ele levantava. Jesus, ele estendia a mão. Quantas vezes as pessoas foram até ele, talvez até humilhadas pelo fardo do pecado, como foi Madalena, a pecadora perdoada. E Jesus diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condena? Nem eu. Vás e não peques mais. A nossa atitude tem que ser como a de Jesus, de acolher, de estender a mão, de apontar um caminho novo. Warley, mas e se a pessoa não mudar de vida, se a pessoa não se converter, se a pessoa não aceitar o caminho de Cristo? Olha, a minha parte é ser luz, é apontar o caminho. O resto é entre ela e Deus. Por isso a palavra é clara: não julgueis para não seres julgados. Antes disso, leve vida, leve paz, estenda a mão. Estender a mão é melhor do que apontar o dedo. Que maravilha! Convido você à oração, a rezar, para que Deus possa transformar o nosso coração, tirando de nós tudo aquilo que não provém de Deus, tirando de nós o pré-julgamento, o preconceito, dando-nos a graça de olhar o outro não como um pecador, mas como um filho amado de Deus. Dando-nos a graça de ser testemunha de que Jesus Cristo está vivo e, pelo testemunho, levar vida e não destruição. Senhor, nesta manhã queremos te louvar, te adorar, te bendizer por essa palavra, Senhor, que nós meditamos e refletimos essa Lexio Divina. A tua palavra é verdade, é vida, Senhor, e nos aponta a direção. E hoje ela nos ensina a não julgar para não sermos julgados, Senhor. Porque nós sabemos muito bem que o nosso teto também é de vidro, que nós também somos falhos, somos pecadores e muitas vezes, Senhor, como São Paulo diz, não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos. Quantas vezes, Senhor, tentando acertar, nós também erramos. Quantas vezes tentando te servir, nós deslizamos, nós caímos em tentação. E o Senhor nos ensina hoje a não condenar. Porque somente o Senhor pode julgar. Somente o Senhor pode separar os bons dos maus, os justos dos injustos. E se dependêssemos de nós, Senhor, com as nossas misérias, nossas fraquezas, jamais alcançaríamos o reino dos céus. Mas nós sabemos que o reino dos céus nos é dado por graça, por misericórdia, por amor. E é por isso que nós temos a esperança da vida eterna. E temos a esperança também, Senhor, que todos os nossos irmãos, Senhor, mesmo aqueles que nós pensamos que precisam mudar de vida, se converter, Senhor, tenham a oportunidade de te conhecer. E quem sabe um dia transformados também, caminhar junto conosco rumo à vida eterna. Então dai-nos essa graça, Senhor, de antes de julgar, sermos presença viva de Cristo. De antes de apontar o dedo, estender a mão, Senhor. Tira de nós, Senhor, tira toda frieza, dureza de coração, Senhor. Tira de nós todo sentimento de julgamento, Senhor. E dai-nos a graça de acolher, de amar, de evangelizar, de testemunhar a Tua palavra, Senhor. Tira de nós a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão que muitas vezes nos endurece. Eu convido você a falar para o Senhor mesmo: Senhor, eu perdoo todas aquelas pessoas que eu julguei, que eu fiz sofrer, que eu magoei e que me fizeram sofrer e que me magoaram. Dai-me a graça, Senhor, de a partir de hoje usar as minhas mãos não para condenar, não para apontar o dedo, mas que elas sejam estendidas como mãos que auxiliam, mãos que ajudam, mãos que erguem, mãos que levantam, para que eu possa ser realmente presença de Deus para aquele que precisa de Ti, Senhor. Eu quero Te louvar nesta manhã, eu quero Te bendizer, Senhor, por essa palavra linda que nós meditamos e por este ensinamento profundo de que todos nós estamos caminhando rumo à perfeição, mas só seremos perfeitos quando chegarmos no céu. Por isso, muito obrigado, Senhor. E contemplando essa palavra, vai deixando essa palavra entrar no seu coração, vai imaginando o próprio Cristo falando para você. O Warley não julga, o Warley não aponta o dedo. Pelo contrário, seja presença de Deus aquele que necessita. E vai contemplando essa palavra. Vai deixando ela cair no seu coração.
vai deixando ela transformar o seu interior. Quantas vezes as pessoas passaram por mim e não encontraram em mim um apoio, uma ajuda, um auxílio, uma palavra de vida. Senhor, contemplando a Tua palavra, eu te peço agora que o Teu Evangelho transforme o meu coração e que antes de condenar, de acusar e de apontar o dedo, que eu possa aprender a amar, a acolher, como diz aquela canção, né? Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar Teu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. E que um coração transformado, lavado, purificado, que nós possamos aprender a amar. Porque a maior medida que existe, a medida que nos leva para o céu, é a medida do amor. Meu irmão, que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.